Então, nós temos vida e morte. Nós temos aqui duas comunicações, né? A primeira gera vida e a outra morte. Então, se você se comunica de uma forma sábia, então você vai ter uma conexão, você vai gerar vida. E se você se comunica de uma forma que não é de acordo com a vontade, com os ensinamentos do Pai, vai haver uma desconexão e não conexão. Você vai gerar, vai haver uma desconexão, né, dentro do relacionamento. Isso seja dentro de um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, seja o conjugal, seja na sua parentela, no seu trabalho, você vai desconectar e você vai gerar morte. Então nós estamos sempre recomeçando. E como que nós estamos sempre recomeçando? Perdoando. Todo dia a gente vai ter que perdoar. Um vai falar uma coisa que você não gosta, você vai falar uma coisa que o outro não gosta, e aí você vai ficando alinhado, você vai gerar conexão, você vai gerar vida. Glória a Deus. A paz, igreja. Como já foi falado aqui, né, nós viemos de um retiro abençoado, né? Foi bênção, né? Foram dias que nosso Senhor nos permitiu e hoje nós estamos aqui. Amém? Eu vou pedir para os irmãos colocarem de pé. E já com a Bíblia, né? Pega a sua Bíblia. Culto do amor. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Culto do amor. Vou pedir para os irmãos abrirem em Tiago, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 19 e 20. Amém? Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. E a palavra do Senhor diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Pai, pela oportunidade do dia de hoje. Pai querido, estamos aqui, Senhor, na dependência do Senhor, Pai. Pai amado, eu peço que o Senhor tome a minha vida em Tuas mãos e que a Tua palavra ela venha, Senhor, e traga entendimento para cada casal, para cada irmão que está aqui, Pai, porque a Tua palavra ela alcança cada um em todas as áreas, Pai. E assim eu peço, Pai, fica conosco, que seja tudo de acordo com a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, conduza tudo aqui. E que não haja nenhuma distração, que os meus irmãos estejam preparados, Pai, para receber a Tua verdade, Pai, porque a Tua verdade, Senhor, nos traz esperança, nos faz perseverar, Pai. É o que eu peço, Pai querido, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, salva de palmas para o nosso Pai. Obrigada, Senhor, obrigada. Antes de falar desses 3 princípios, né? De estarmos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, eu vou pedir para que os irmãos abram aí, deixa separado Tiago, né? E abra em Provérbios, capítulo 18 e 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. E a palavra diz assim. Vai lá, eu espero. A palavra diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, nós temos vida e morte. Então, nós temos aqui 2 comunicações, né? A primeira gera vida e a outra morte. Então, se você se comunica, né, de uma forma sábia, né, então você vai ter uma conexão, você vai gerar vida. E se você se comunica de uma forma
que não é de acordo com a vontade, com os ensinamentos do Pai, vai haver uma desconexão e não conexão. Você vai haver uma desconexão, né, dentro do relacionamento. Isso seja dentro de um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, seja o conjugal, seja na sua parentela, no seu trabalho, você vai desconectar e você vai gerar morte. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então eu trouxe aqui essa questão de gerar morte, gerar vida e gerar morte, no poder da língua. E agora nós vamos lá então para Tiago, né? Primeiro Tiago, Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Então, Deus nos permitiu, né, nós temos duas acústicas, né? A palavra diz para que nós possamos o quê? A palavra diz para que todo homem seja pronto para ouvir. Ou seja, a gente sempre escuta isso, mas às vezes a gente se esquece disso, né? A palavra diz para que nós possamos ouvir mais e falar menos. E muitas vezes a gente fala, né? Às vezes dentro do relacionamento, o cônjuge está falando, e aí você não está dando atenção, né? Várias vezes eu já falei e também já ouvi, quando eu estou falando, quando você está falando, a pessoa fala assim, a pessoa nem olha para você, mas você está falando e a pessoa, não, pode falar que eu estou ouvindo. E aí vai andando, sai andando, vai fazendo outras coisas. Eu também já falei isso, né? Aquela correria, a pessoa está falando, você, não, fala aí que eu estou aqui, eu já estou preparando aqui, lavando a louça, eu vou colocar o lixo, né? E aí você está ali e não dá atenção. Mas não é, essa frase a gente deve tirar, não falar essa frase para o nosso cônjuge, né? Pode falar, fala que eu estou ouvindo e sai andando. Porque na verdade o ouvir não é só através dos ouvidos. O seu corpo, ele expressa que você está ouvindo. O seu semblante, ele expressa que você está ouvindo, né? Os seus olhos, é tão bom quando alguém fala com você e você olha olho no olho, né? Então você precisa olhar, o teu corpo por inteiro, ele vai expressar. Assim como nós nos expressamos quando nós estamos falando, assim também nós expressamos quando nós estamos ouvindo. Amém, igreja? Então, às vezes, quando você fala, tem pessoas que não olham até para o alto, assim, ó. Por isso que o olho também responde, né? Às vezes você está falando, a pessoa está assim, ó, virando o olho para cima, quer dizer, está nem aí o que você está falando. A gente quer o quê? Atenção. Quando a gente vai falar, né? Quem está falando está presente. Então, dentro de um relacionamento, quando o cônjuge estiver falando, esteja ali presente também, porque quem fala está presente. Mas muitas vezes quem está ouvindo não está presente, está ausente. Amém? É desse jeito. O Senhor já tratou isso comigo, já levei para o chão de orelha do Senhor, porque por vezes eu já falei, pode falar que eu estou ouvindo e vou fazendo outra coisa, estou andando e a pessoa vai atrás, né? E o Senhor já tratou, vem tratando, e eu procuro me corrigir, porque a gente quer aproveitar o tempo, vai falando aí que eu estou ouvindo, né? Já passou? A gente precisa de atenção. Quando alguém vai falar, mostra que aquela pessoa tem valor, mostra que ela é importante para você, se coloca diante, ela vai falar com você, dá atenção, olha olho no olho, né? Mostra que você a ama, que ela é importante para você. Isso não é só dentro de um relacionamento, não. Quando alguém vai falar com você, para ouvir. Para ouvir. Às vezes você está falando, a pessoa está assim, ó, está olhando para tudo, menos para você. Amém, igreja? Glória a Deus. Então a gente ouve com toda a nossa expressão. Toda a nossa expressão, né? Então a palavra do Senhor diz que estejamos prontos para ouvir, né? Então, já foi muito falado aqui, mas a gente tem que ficar atento nisso, né? Então, muitas vezes, dentro de um relacionamento, você está conectado com o teu virtual e desconectado com o seu real. Não é assim? Vai falando aí, né? Né, presbiteriana? Brincadeira. Mas a gente está sempre se corrigindo. Eu estou falando, deixa eu sair um pouco, né? Às vezes ela está falando, estou falando. Mas isso acontece mesmo. Então estejamos atentos, né? Glória a Deus. A palavra, eu pesquisei aqui, a palavra diz assim, né? Sabeis isto, meus amados irmãos, né? Lá no versículo 19, mas todo homem seja pronto. E a palavra pronto,
eu pesquisei aqui, a palavra pronto vem do grego táxis, né? Então já no português o nosso seria táxi, né? Então quando você quer sair, você precisa de um pronto atendimento, você não pede um táxi, no nosso caso um Uber ou um 99, né? Mas você quer o quê? Você quer atenção, né? E se você não tem aquela atenção, não te atende naquele momento, você vai buscar um outro atendimento, né? Uma outra pessoa para te ouvir. E às vezes, se a gente não tem quem nos ouça dentro de casa, dentro do nosso relacionamento, né? Nós vamos procurar outras pessoas e nem sempre essas pessoas são sábias para nos ouvir. Amém? O segundo princípio diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tardio para falar. Tardio, eu pesquisei, tardio no grego traz ideia de lento, devagar, quase parando. Como assim tardio no falar? Porque às vezes quando as pessoas estão falando, e às vezes a gente não gosta daquilo que a gente escuta dentro de um relacionamento, né? Então seja tardio para falar, ou seja, não se apresse para falar. Porque quando a gente fala, já joga a resposta, a gente fala sem sabedoria, a gente fica totalmente desconexo, traz desarmonia para o relacionamento. Então, tardio não falar, porque quando é tardio não falar, dá tempo de você parar, pensar, refletir, respirar, né? Contar, falar, não vai já, porque quando você fala são palavras às vezes que vai com tudo, machuca, e aí ela é lançada como uma flecha, vai direto, como é que você vai puxar depois? Não é assim? É sim, isso já aconteceu comigo também. Então, o Senhor trata, então, que a gente possa refletir em todo o tempo. Seja tardio no falar, porque você vai ter tempo de refletir e usar as palavras sábias e não vai haver desconexão. Aí você vai gerar o quê? Vida dentro do seu relacionamento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Obrigada, Pai, pela sua palavra. Obrigada, Pai. Então, se você é apressado, e às vezes naquela pressa de responder, você fala num tom alto, e você fala meio com raiva, meio grosseiro, né? Isso aí traz desconexão, traz desarmonia, né? Então, às vezes também quando eu estou falando, eu estou querendo passar a minha ideia, né? E falar, eu vou falando alto, aí a presbítera já, fala baixo. Assim como ela fala comigo, eu também falo com ela. Está falando alto? Então a gente já vai ali, ficando atento para não dar espaço pro diabo, né? Não deis espaço, né? Glória a Deus. Então, mesmo que você fale, e quando você fala num tom alterado, né? Mostrando aquela raiva, sem pensar, já vai lançando, né? Você perde a sua razão. Às vezes você está até com razão, mas já foi daquele jeito, né? Sem sabedoria, sem colocar as palavras certas naquela situação. Não é assim que acontece? Não é assim? É assim. Então precisamos ser tardios no falar. Eu vou pedir para os irmãos deixarem aí separado, mas lá em Efésios diz 4:29, quem quiser anotar ou quiser acompanhar também pode ir lá. A palavra diz assim, Provérbios, né? Não, desculpa, é Efésios 4, versículo 19. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que ouvem. Nenhuma palavra torpe. Torpe no grego é sapros, que significa podre, decadente. Então que possamos refletir, vigiar, para que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe. Então é necessário que haja um controle, uma harmonia, né? Um controle, um domínio próprio, né? E lá em Tiago, anota aí, em Tiago capítulo 3, no versículo 2 e 3, diz assim: todos tropeçamos de várias maneiras. Então não tem como dizer, eu nunca falei isso. A gente fala, né? Acaba saindo. E vai como flecha, como que eu vou voltar atrás? E às vezes faz muito estrago, né? Então, olha só,
lá em Tiago capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: todos tropeçamos de várias maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aí lá no versículo 3 diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Para a gente refletir. Amém? Reflita aí, né? Nós tropeçamos sim, mas que nós tenhamos sabedoria e não dar espaço para essas palavras decadentes, né? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O terceiro princípio mas antes disso, no falar aqui, não, já vou para o terceiro princípio. O terceiro princípio diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Ou seja, também tem que ser tardio para se irar, né? Então, se você no primeiro ponto lá, né? Mas todo homem seja pronto para ouvir. Nós temos que saber ouvir, né? A gente precisa ouvir. Dentro de um relacionamento a gente precisa se comunicar, tem que ter comunicação. Se não tiver comunicação, vai ter o quê? Desconexão. Desconexão vai gerar morte, né? Vai gerar desavenças, vai gerar tantas coisas dentro do relacionamento, né? E lá o terceiro fala assim: porque a ira todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, às vezes, existem palavras que nos deixam alterados, nos deixam nervosos, né? Você recebe assim, você fica. Mas a palavra diz: seja tardio no irá, né? Tardio no irá. Então, tem muitas pessoas dentro do relacionamento que assim, bateu, tomou, né? Aquela palavra que vem sem sabedoria, bateu, já vem outro lá e já dá a resposta, né? Ou então aquele que diz assim: eu não levo o desaforo para casa. Não leva, porque o desaforo está lá dentro da casa, dentro do relacionamento. Um fala, o outro já dá a resposta, já lança a flecha. Não é assim? É assim que o Senhor trata, né? Então tem pessoas que dizem que essa questão de se irar quando escuta alguma coisa é questão do temperamento. Então não dá para jogar, né, essa culpa no temperamento, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos trata. Nós temos que ter domínio, nós temos que saber como falar, como tratar. Não vamos nos irar. Vai irar, vai gerar desconexão, né? Desconexão vai gerar a morte. Olha só como você pode escolher isso. Está no poder da língua, lá em Provérbios, não foi isso que falou lá? Está no poder da língua, né? E quem explode, né? Muitas vezes a pessoa que explode, que lança tudo direto para o cônjuge sem pensar, ela diz assim: essa pessoa normalmente ela não tem gastrite, ela não tem insônia, né? Ela lança, irou, foi tudo para o outro. Mas o outro vai passar mal, vai ficar com aquele peso, vai ter insônia, porque vai ficar aquela situação ruim dentro do relacionamento, né? Então, tá irado, lançou, eu faço isso, depois que eu falo tudo, eu fico tranquila, eu fico tão leve. E eu já fiz isso. Eu já até também pedi perdão, como assim o irmão, né? Joandro pediu perdão aqui para o irmão David, né? Porque no relacionamento acontece, você falou: me desculpa pelo meu temperamento, não é isso? Então a gente tem que tratar isso. Muitas vezes eu também estou assim, eu estou explodindo. Eu tento, mas eu falo: Senhor, me dá sabedoria. Mas aí eu quero pôr para fora. Aí eu ponho para fora, aí eu fico: precisava falar isso. Mas e o outro? Como é que vai ficar o peso no outro? Então a gente tem que ter entendimento, né? Gente, o casamento não é fácil. A gente sabe disso, ele não é fácil. Terão brigas, terão divergências, conflitos. E chega um momento que você vai ter que escolher qual briga que você vai entrar, né? Eu até estava dando uma lida, eu falei: eu vou ter que escolher, porque tem coisas que você não vai poder ficar entrando toda hora na briga. Tem coisas que você vai vai desgastar, vai acabar com tudo, né? Então vai brigar. Até o pastor aqui falou: quem que deixa a toalha na cama, né? A toalha molhada, né? Você vai comprar essa briga? Tem coisa que você vai deixando. Mas não existirão brigas? Existirão.
Não, acontecerão brigas, mas você dão tantas, né? Porque você vai brigar por tantas coisas, né? Na forma como você educa o seu filho, você vai brigar, por exemplo, quem vai usar o carro, quem vai fazer alguma... Sempre vai ter uma confusão, uma briguinha, né? Uma briga. Mas você não precisa entrar em todas, né? É claro que eu não vou falar, escolhe uma... É ruim, é difícil falar escolhe uma briga, mas acontece dentro do relacionamento. Tem coisas que eu escuto que eu falo, não vou nem ligar, e me desgastar com isso. Não tenho tempo a perder com ressentimento. Não foi isso que foi falado aqui no louvor, nós declaramos aqui? Não temos tempos a perder com ressentimento, né? Nós estamos juntos, caminhando, né? Num relacionamento, unidade, o Senhor vai tratando, vai transformando. Não temos tempo a perder com ressentimento. Mas dentro do relacionamento tem, né? Tem confusão. Então tem coisa que você percebe. Quando você conhece o outro, você percebe se ele não está legal, alguma coisa aconteceu no trabalho, ou de repente, né? Entre nós mulheres, né? Às vezes um período pré-menstrual você já vai ficando meio irritado, né? Então você fala, ela não fala assim. Para que eu vou comprar essa briga? Né? Não vamos nos desgastar. Não é isso? Então não podemos colocar aí a culpa no temperamento, né? Vamos refletir. E olha o que diz lá em Provérbios 15. Provérbios 15 diz assim. Pode marcar aí, se você não acompanhar, mas você pode marcar. Olha só. A resposta calma, Provérbios 15, a resposta calma desvia a fúria, mas a ríspida desperta a ira. Está tudo conectado, né? A forma como você vai falar, o que você tem que parar para ouvir, né? Isso acontece muito no trabalho, né? Eu dou aula para crianças, esse ano com crianças de 10 anos. E às vezes eles se agridem, um xinga o outro, um fala... Aí eu chamo para conversar fora da sala. Aí eu chamo para conversar. Aí eu falo assim... O que aconteceu? Não, ele me xingou, não sei o quê. Mas xingou? Mas por que você xingou ele? Não, porque lá no infantil, quando a gente estudava lá no infantil, eu falo, não, eu não quero saber o que aconteceu no infantil, eu quero saber o que aconteceu hoje. Não, mas ele fazia isso comigo lá. Não, mas é agora que a gente está tratando. Você xingou ele porque vocês tiveram uma briga lá no infantil? Então, o que essas crianças também às vezes presenciam dentro de casa? Não é isso? E eu falo, não, mas isso aconteceu. Eu nem estava lá, eu nem trabalhava aqui nessa época aí, do infantil, nem estava aqui. Né? Então nós estamos sempre recomeçando. E como que nós estamos sempre recomeçando? Perdoando. Todo dia a gente vai ter que perdoar. Um vai falar uma coisa que você não gosta, você vai falar uma coisa que o outro não gosta. E aí você vai ficando alinhado. Você vai gerar conexão, você vai gerar vida. Amém? E está em suas mãos, porque você é quem vai escolher o que vai sair da tua boca. O poder está na tua língua. Não é assim? Né? E a palavra diz também em Efésios 4:26, diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem. Olha lá como disse o irmão Joandro do irmão David. Ele não disse que o irmão David apazigua, é paciente? Não é assim? Olha lá, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Versículo 27 lá de Efésios, né? Diz assim, e não deem lugar ao diabo. Você não vai dar lugar ao diabo. Então a gente tem que ter sabedoria em todo o tempo. Em todo o tempo. Então o casamento, ele pode ser uma campina ampla, né? Como ele pode ser também, né? Uma masmorra, né? Aquele lugar que é escuro, que você fica oprimido, que você não tem liberdade. As pessoas não se respeitam, não se olham no olho, um não entende o outro, não tem empatia, né? Então, o casamento pode ser, né? Eu até vi uma frase aqui que falou assim, o casamento pode ser uma antessala do céu ou o porão do inferno. Mas aí a gente coloca tudo na direção, na dependência do Pai. Dependência do Senhor. Ele cuida, Ele dá sabedoria, Ele vai ajustando, mas o casal tem que estar na dependência dEle, em unidade, como foi dito, né? Unindo o propósito, né? Se tornando um exército para caminhar de acordo com a vontade dEle. Então um casal, na dependência dEle, buscando a sabedoria que vem dEle, né? Então nós estaremos na antessala do céu. Não é assim? É assim. Então eu peço para vocês, para todos os casais, irem refletindo,
Mas antes disso, eu quero passar também, falar com os irmãos que estão solteiros, os namorados e os noivos, né? Então, para quem está solteiro, como o pastor já falou aqui, né? O Senhor, Ele tem o melhor para você. O Senhor já separou, assim eu creio. Eu creio que o Senhor já separou o melhor para cada irmão solteiro que está esperando, né? E quando você está esperando, né, que o Senhor vai enviar, né? Para quem é jovem, né? Quando conhece alguém, né? A gente quer apresentar para quem a gente ama, que são os nossos pais. Os nossos pais, eles querem o melhor para a gente, não é? A gente quer apresentar, não é isso? Então, para quem também, como o pastor falou aqui, né, que está se conhecendo, é 1 ano, né, de oração? Não, 1 ano não, brincadeira. São 3 meses, né, pastor? 3 meses. Então, você que está congregando com a gente, você vai apresentar, né, para o anjo da igreja, né? Bom, fique em oração com a gente para ser abençoado. São 3 meses, não é isso? 3 meses, não é 1 ano não. Então, você não vai ficar sozinho. Você precisa sim de uma companhia. Nós precisamos, a palavra do Senhor diz, né? Para que não estejamos sós, não é isso? Né? Você precisa de uma companhia. Então você solteiro precisa, creia que o Senhor vai entregar, né? E a palavra diz assim, ó, companhia, eu fui pesquisar, companhia vem do latim junto, com, né? E depois passes significa pão. Então você precisa de alguém que você vai repartir o seu pão, você vai confiar, depois que você namorar, que você noivar, que você trazer para dentro de casa, né? Então precisa ter confiança. Amém? Então, quem está namorando ou está noiva aí, né? E para quem está solteiro também, tudo que eu falei aqui você pode levar. Você já pode, é uma experiência, já pode ir ouvindo e trazendo para a sua vida. Porque nem tudo você precisa passar. Você também tem pessoas que falam, que trocam experiência. Então, você já pode trazer para a tua vida, né? Então, não brinque de casamento. Né? Às vezes dentro de um namoro, de um relacionamento, você já percebe. Às vezes você está com aquela pessoa, que aquela pessoa não declara da mesma fé, está com uma outra visão. Aí você vai trazer, né? Às vezes você pensa, mas depois casar melhor. Então o casamento não é mágico, ele não faz mágica. Nós já vimos que não é fácil, vai ter conflito, vai ter briga. Não é isso? Você vai ter que gerar vida e não morte. Então muitas vezes reflita, peça ao Senhor que fale com você, né? Então, às vezes a gente tem essa questão também, mas tudo está nas mãos do Pai. Mas que você também possa refletir. Se você está na fase do namoro, do seu noivado, tem coisas que você já pode pensar, né? E não jogar para o casamento, né? Não, lá no casamento vai melhorar tudo, vai dar tudo certo. A gente já sabe como é, não é isso? Glória a Deus, né? Então não case com descrente, né, meu irmão? Não case, né? Que você vai ter problemas, né? E agora sim, agora eu vou finalizar. O louvor já pode subir, o ministério de louvor. Vai orar para os solteiros agora, pastor? Depois que acabar a palavra? Tá. Então eu vou pedir para vocês, casais, refletirem, né? Onde estamos falhando? Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade para que nós possamos refletir onde estamos falhando, né? É não falar, é não ouvir, né? É se irar por qualquer coisa, né? E a gente nem deve se irar, né? A gente tem que segurar, não é isso? E agora eu vou falar 3 frases para que você possa levar para o seu relacionamento, para o seu namoro, para o seu noivado. Você que está solteiro, anota aí para quando você estiver namorando, você usar essas 3 frases, tá bom? Então, teve um problema, você vai dizer, eu errei. Então, reconheça o seu erro. Reconheça, fala para ele, eu errei. Me perdoe, né? Mas é aquele perdão com arrependimento de verdade. Quando a gente se arrepende, a gente não vai mais por aquele caminho. Mas existem pessoas que falam que se arrepende e não se arrepende do fundo do coração, e aí vai e volta no mesmo caminho. Então é aquele arrependimento, é um pedido de perdão verdadeiro. Você vai lutar para não ir mais naquele caminho, né? E
dizer que você não quer mais fazer aquilo, com a graça de Deus, em nome de Jesus, você não vai mais querer cometer aquilo que trouxe desajuste para o seu relacionamento, desarmonia, desconexão, que gerou tristeza, morte, eu não sei, mas vocês sabem, quem tem relacionamento, está casado, sabe disso, não é assim, meus irmãos? Então que vocês possam refletir, levar essas 3 frases para o relacionamento de vocês. Os irmãos que estão solteiros, os irmãos que estão solteiros vão esperar no Senhor, e quando encontrar, que seja na casa do Pai. Tem muito golpe do amor aí, né? Tem muitos lugares que você entra na escuridão, como tem esses lugares, esses grupos, não é isso? Para que você vai entrar lá no escuro? Se você tem a casa do Pai, onde tem pessoas que vêm buscar o Pai, não é isso? Vem buscar dentro da casa do Pai. Não é que você vai vir buscar, mas se você estar aqui nessa conexão, vai gerar vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, meus irmãos, que haja arrependimento, perdoe, né? Então, quando o sistema de comunicação fica comprometido, né? Esse processo de você se comunicar fica comprometido, né? O processo de construção também vai ficar comprometido, de toda a sua família, do seu relacionamento, seja lá no seu trabalho, seja na sua parentela, seja dentro da casa do Pai, não é isso? Meus irmãos, que vocês estejam recebendo e entendendo isso, que o nosso Senhor, que nós possamos sempre buscar no Pai e decidir, está nas tuas mãos, né? Da língua vai gerar morte ou vida. Então, que você possa refletir dentro do relacionamento, que vocês estejam sempre refletindo onde estamos falhando, né, meu amor? E dizer, eu te amo sim, em todo o tempo. Diga, eu te amo, olhe no olho, pare para ouvir, admire, né? Eu admiro a presbítera Eliana, minha esposa, eu admiro, porque quando eu vou falar, ela para sim para me ouvir, ela responde com o corpo expressando, ela para me ouvir, e eu admiro que isso não é só comigo, ela também faz isso com os irmãos, com as pessoas que procuram por ela. Então que você esteja sempre admirando quem está com você. Amém? E valorizando, amém? Então salva de palmas para o nosso Pai, que permitiu a pessoa com quem você está. E salva de palmas para a pessoa que está com você. É bênção, é presente do Senhor para a tua vida, né? Então que você possa refletir, meus irmãos, e ficar sempre atento, né? Para que possamos desfrutar do nosso casamento, né? Contudo, nós iremos trazer bênçãos para nossa casa e glorificar o nosso Pai, porque é isso que o Pai quer para a vida de cada um, para o noivado, para o namoro, para o relacionamento e para cada um dos meus irmãos que estão solteiros. Amém? Cadê a força? Recebe aí. Vocês estão... Fazemos de um retiro, né? Cheio da presença do Pai. Eu creio, meus irmãos, em tudo que eu falei aqui, que você possa crer e buscar, e nessa caminhada trazer, né, para a tua vida a vontade do Pai dentro do seu relacionamento. Não dê espaço para o diabo, que nada possa, meu irmão, desconectar para gerar morte na sua vida, no seu relacionamento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos bater salva de palmas para o Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. A palavra do Senhor nos trata em todo momento. Então que sejamos cheios da vontade do Pai, cheios da presença do Rei, para transbordar no seu casamento, transbordar lá no seu trabalho, transbordar no seu ministério, transbordar na vida de cada um dos meus irmãos. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 13:13: assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Você recebe aí? É o amor que vai gerar vida e vai comunicar e não vai deixar desconectar. Amém, meus irmãos? Oh, Pai, obrigada. Obrigada, Deus. Eu me abro por inteiro. Vamos adorar. Peça ao Senhor que te enche de sabedoria, sempre de sabedoria, sempre na dependência do Senhor, sempre. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
nosso Deus e nosso Pai, eu apresento todos os casais que estão aqui, assim como foi feito no início, Pai. Pai amado, nos dê sabedoria para caminharmos, Senhor, na Tua dependência, Pai. Que possamos transbordar verdadeiramente com tudo que o Senhor nos entrega. Porque o que o Senhor nos entrega não é para que nós possamos reter, mas é que é para que possa edificar, abençoar, Pai. Que assim seja para cada casamento, para cada noivado, para os meus irmãos, Senhor, que estão aguardando em Ti, esperando em Ti, Pai. Assim como foi falado aqui, o Senhor entrega no momento certo, na hora certa. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, Pai, para que nós possamos estar sempre atentos, vigilantes, Pai, e que possamos sempre falar com o nosso cônjuge. Vamos tomar cuidado nessa palavra, cuidado nessa atitude, para que não haja espaço para o inimigo. Que sejamos sempre um ajudando o outro, um edificando o outro, um motivando o outro, amém? Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Que assim nós possamos declarar. Amém, igreja? Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Pai. Glória a Deus. E eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito. Eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Declare. Enche-me, Declare. Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória.